Olá, gente! Vim aqui falar de expressões algébricas, um ramo muito importante da matemática, que vai nos ajudar a resolver muitos problemas da matemática e da ciência em geral. Para começar, vamos entender o que são as expressões algébricas. Elas são expressões matemáticas que trazem símbolos com operações. Então, basicamente, toda vez que você vê uma letra com símbolos matemáticos, operações, é porque ali está uma expressão algébrica, muito utilizada na ciência e também na matemática, lá na área da geometria, quando a gente vê fórmulas, onde essas letras estão aí representando alguma característica daquela situação. Então, na física, alguma grandeza física, algum elemento da natureza. Na geometria, algum lado de alguma forma geométrica, todos são representados por essas letrinhas. Para começar, vamos entender que essas letras, elas têm algum significado. O primeiro deles e o mais comum é a incógnita, um valor que a gente não sabe, não conhece. Ele está ali para a gente tentar descobrir. E um outro cara muito comum é a variável, que a diferença é que é um valor que a gente também não conhece, mas que a gente pode colocar números no lugar dele. Nós podemos variar, assumir valores para ele, basicamente. É utilizado muito quando eu tenho alguma situação que cria um padrão, onde ele pode se repetir várias vezes, seguindo alguma sequência de operações, e aí eu coloco uma letra para representar um número que pode variar, daí o nome. E o último carinha que pode aparecer como letra é uma constante. É muito usado lá na física quando eu tenho números que são muito grandes ou muito pequenininhos, que são muito decimais, ou que eles têm muitas casas decimais, ou alguma coisa que torna esse número inconveniente. Aí a gente utiliza uma letra no lugar para fazer as operações que a gente precisa. Pois bem, aí você vai encontrar aí na área da matemática diversos usos para essas letras, e também, né, lá na física, na química, algumas fórmulas que trazem esses conceitos e você pode observá-los aí nestas expressões algébricas, certo? Vamos então entender um pouquinho mais. Primeiramente, saiba que essas expressões elas estão no nosso vocabulário. Quando você fala em português algumas coisas, elas remetem a expressões algébricas. Então, se eu falo a soma de um valor com 8, eu quero dizer x mais 8, em linguagem matemática. 3 valores consecutivos, R$10 mais caro que algo. Esse algo pode ser representado por um x. A diferença entre dois valores é uma subtração. O valor que falta para completar 20. Esse valor que falta pode ser calculado através desse x aqui, certo? Então, a gente fala no nosso português corriqueiro coisas que remetem a essas expressões, essas pequenas mini expressões algébricas, né? E aí também temos o triplo de um valor 5 vezes maior que algo, o produto de dois valores. Perceba aqui que eu estou falando de multiplicações, certo? E na álgebra tem uma coisa muito curiosa e importante de você saber, que é não representamos a multiplicação, a não ser que seja muito necessário. Mas se eu tiver que fazer 3 vezes x, eu não vou escrever 3, colocar o pontinho, o asterisco, ou o x, e daí colocar a letra x. Até porque senão vai confundir o x com o x, né? O ponto acaba também dando algumas confusões. Normalmente, multiplicação a gente só deixa assim. Então, quando você vê que tem dois símbolos matemáticos que estão um do ladinho do outro e você sentir falta de alguma coisa entre eles, é uma multiplicação. 5x é 5 vezes x. xy é x vezes y. Certo? Isso vale para qualquer dois coisas algébricos que estejam um do lado do outro, certo? Até porque se forem dois números um do lado do outro, a gente vai saber que na verdade ele compõe um número maior, né? Então, se você ver letras ou até mesmo parênteses, que a gente vai ver mais pra frente, assuma uma multiplicação ali. E aí temos a divisão, metade de um valor, razão entre dois valores, então razão, outra palavrinha aí para divisão. Normalmente representamos divisão com uma fração. Nada impede que você use aquele símbolo muito conhecido da divisão, sem problemas, ou até mesmo uma barra para representar essa divisão, mas a fração
é o mais comum se a gente está podendo escrever à mão, principalmente, certo? Bem, vejamos agora um uso dessas fórmulas, dessas expressões algébricas. É comum que eu tenha uma expressão como essa, que vem lá da física. Essa é a nossa equação do deslocamento, onde normalmente eu estou tentando descobrir um deslocamento que lá na física eles representam pela letra S, em função da velocidade, que é o v, o tempo, que é o t, e a aceleração, que é o a. Então, dados esses valores, eles vão seguir este padrão para encontrar um valor que a gente chama de deslocamento, S. Bom, aí eu tenho um problema. Nesse problema, ele tem um carro que inicia um trajeto a velocidade de 25 metros por segundo, durante 10 segundos acelera 3 metros por segundo ao quadrado. Este é um problema lá da física que a gente resolve quando encontramos as variáveis que estão no problema. Certo? Então, se você parar um pouquinho para analisar, ele vai me dar aqui as variáveis dentro desta fórmula, o V, o T e o A, que são 3 letras desconhecidas que vão, na verdade, variar de acordo com o problema. O problema me deu que o V vale 25, nossa velocidade, o T, que é o tempo, vale 10 segundos no caso, e a aceleração é 3. Então, essas letrinhas aqui, se eu souber o valor delas, o problema físico está resolvido. Basta eu ir para a nossa fórmula e trocar o V por 25, o T por 10. Nos dois lugares onde tem T, eu troquei por 10, inclusive, e o A por 3. Aí aqui é uma operação numérica, né? Você sabe fazer. Temos que fazer a potência primeiro, multiplicar por 3, dividir por 2, dá 250. 25 vezes 10 dá 250 também, né? Aqui, juntando esses dois, teremos então o nosso deslocamento S. Tá? Se precisar, pare um pouquinho o vídeo, olhe com calma isso aqui, tenta entender o que tem de operação numérica por trás, mas não é muito difícil. Tendo essas 3 variáveis, a única coisa que a gente tem que se preocupar é de substituir as coisas no lugar certo. Bem simples. E por fim, né, pegando a mesma fórmula, eu posso pegar um problema diferente. E daí vem a ideia de variável, porque eu tenho a mesma fórmula com outros 3 valores. Dessa vez a velocidade é 50, o tempo continua sendo 10, mas a aceleração agora é menos 5. Menos porque ele está desacelerando. Então, olha aí um número negativo aparecendo, né? E aí, nesse caso, o procedimento é o mesmo. Eu vou trocar as nossas variáveis, ó, o V por 50, o T por 10. Perceba que ó, VT era V vezes T. Aqui eu tive necessidade de colocar o vezes, né? Porque se eu não colocar vai ficar 5.010 e não é o que a gente quer. Então tem que colocar o símbolo de vezes aqui. E temos também o A, o T de novo aqui, 10, elevado ao quadrado. Faz essa conta, 10 ao quadrado. Dá 100 por 5, dá 50, dá 50, 500 dividido por 250. Andou, fez a cálculo, chegou no resultado. Esse é o S. Mas aqui, depois que você separou essas 3 variáveis e substituiu corretamente na fórmula, daqui em diante é um problema numérico, você já sabe resolver. Pelo menos eu espero que você saiba. Certo? Qualquer coisa, pausa um pouquinho, dá uma olhada, vê se você consegue compreender esses números e segue em frente. Beleza? Bom, e aí temos que entender esses termos algébricos. Basicamente, um termo algébrico é composto por 2 partes. Uma parte numérica e uma parte literal. A parte numérica, por exemplo, de 5x é o 5. E a parte literal é o x. Simples? Bom, vejamos mais uma vez. Agora com menos 3x² y. A parte numérica, menos 3. A parte literal é o x² y. Inclusive, o 2 ali do x, o x², vai junto, né? Porque ele ali, no caso, está me representando que eu tenho x vezes ele mesmo, né? 2 vezes. Então, ele compõe a parte literal do termo algébrico. Aí, quando eu tenho 5x² menos x mais 8, o que isso está me trazendo? Eu tenho aí, então, 5x², nosso primeiro termo, menos 1x
Tá? Perceba que aqui não tinha um número na frente do x. Então eu considerei que fosse 1. Sem problemas. Tá? Sempre tem que ter uma parte numérica. Sempre. Tá? Se você não enxergar a parte numérica, é porque tem ali um número 1. Certo? Não é preciso escrever esse número 1, mas a gente precisa saber que ele está ali. E aí, a última parte é o 8, que nesse caso não tem parte literal, é só mais 8 mesmo, e acabou. Certo? Então todos os termos algébricos têm isso, uma parte numérica e uma parte literal. No caso o 8 não tem porque ele é só um número mesmo. Né? A gente pode considerá-lo como um termo, mas ele não é algébrico. Ok? Bem simples. Espero que vocês tenham entendido bem. E aí eu vejo vocês na parte 2 de expressões algébricas. Até lá!